Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, sou médico hematologista. Hoje eu vou estar falando com você, familiar, paciente que recebeu um diagnóstico de linfoma de células do manto. É um nome bastante diferente, mas também passa por aquilo que eu falei para vocês. É o que o patologista tá vendo, ouviu no passado, né? Então era um tipo de linfoma que a parte mais de fora do centro germinativo, que é uma estrutura que tem no linfonodo, estava aumentada. E aí envolvia como um manto esse centro germinativo. Daí o nome de linfoma de células do manto. Mas hoje em dia a gente já sabe muito desse tipo de linfoma. Então, para a gente chamar de linfoma de células do manto, a gente tem que ter a demonstração ou de uma proteína ou de uma alteração genética que define essa doença. Então, essa proteína é chamada de ciclina D1 e a alteração genética é uma translocação entre o cromossomo 11 e o cromossomo 14. Qual que é a vantagem disso? A gente acaba purificando bastante esse diagnóstico. Então, todos esses linfomas vão ter mais ou menos as mesmas características. É um linfoma que vai pegar pacientes ali na sua quinta, sétima década de vida, raramente pacientes antes dos 40 anos de idade. Geralmente, ao diagnóstico, esses pacientes já têm envolvimento de diversos linfonodos e até mesmo de órgãos extranodais, fora do linfonodo, né? Então, esse é um tipo de linfoma que tem uma predileção, por exemplo, em envolver o intestino. Se você for pegar e fazer endoscopia ou colonoscopia nos pacientes com linfoma de células do manto, mais ou menos 80% dos pacientes você vai conseguir detectar ali presença do linfoma no trato gastrointestinal. Isso não tem impacto, obviamente, no prognóstico do paciente. Feito o diagnóstico do linfoma de células do manto, é importante vocês saberem uma coisa. O linfoma de células do manto é um dos linfomas que mais passou por transformação de tratamento nos últimos anos. Eu me considero um médico relativamente jovem, estou na minha casa ali dos 40 e poucos anos de idade. Do jeito que eu tratei esse paciente na residência e do jeito que eu trato esse paciente hoje, é completamente diferente. E por que isso é importante? Porque muitas das vezes, quando o paciente joga no Google em relação a prognóstico, ele vai acabar pegando dados antigos. E aí ele pode se assustar. O linfoma do manto é um linfoma de muito ruim prognóstico. Já foi, é verdade. Quando a gente não sabia tratar ele direitinho, a gente tinha resultados ruins. Conforme a gente foi mudando, os resultados são cada vez melhores. E eu vou mostrar isso com números para vocês entenderem. Então, hoje em dia, feito o diagnóstico do linfoma de células do manto, a primeira coisa que a gente vai saber é se esse paciente precisa tratar inicialmente ou não. Assim como no linfoma folicular, que é aquele linfoma indolente, a gente pode sim fazer em alguns pacientes o que a gente chama de watch and wait, né, que é observar esse paciente sem tratamento. Isso geralmente tem pacientes que vão ter um período curto, mas tem pacientes que ficam aí 5, 6, 7 anos sem precisar tratar. Se for um paciente que precisa de tratamento e é um paciente jovem, a gente vai tratar esse paciente com alguma quimioterapia, depois vai fazer um transplante autólogo e depois a gente vai fazer uma manutenção com rituximab. Então, é importante que a quimioterapia tenha na sua composição uma medicação chamada citarabina, o Ara-C, esse que foi o grande impacto no tratamento do linfoma de células do manto, a incorporação do Ara-C. Então, por exemplo, o paciente faz R-CHOP alternado com RDAP, ou faz só o RDAP, porque o Ara-C, a citarabina, é a droga mais importante desse esquema de tratamento. E naqueles pacientes que estão respondendo, a gente vai consolidar com autotransplante, transplante autólogo, e depois tem-se a recomendação de fazer a manutenção com rituximab. Então, o paciente recebe o rituximab, que é a imunoterapia isolada, a cada 2 meses durante 3 anos. Com isso, a gente melhorou muito o prognóstico dos pacientes com linfoma de células do manto. Recentemente, agora no Congresso Americano, foi apresentado um trabalho já com essa terapia moderna, e mais 50% dos pacientes estão vivos em 10 anos, e mais ou menos 50% dos pacientes a doença não retornou em 10 anos. Então é um resultado muito bom, muito diferente do que a gente via no passado para linfoma de células do manto. Mas as novidades não param aí, tá? Então hoje a gente sabe de terapias-alvo para esse tipo de linfoma, mais falado são os inibidores de BTK, né, ibrutinib, acalabrutinib, com resultados muito bons no cenário de doença recaída, que era um cenário muito ruim no passado.
e agora migrando para a primeira linha. A gente vai ter aí a divulgação de alguns dados novos da incorporação do ibrutinib em primeira linha. Então isso obviamente melhora o resultado dos pacientes e só traz vantagens né, também para todo mundo que está envolvido com essa doença. Para aqueles pacientes que não são elegíveis ao transplante, a gente tem uma série de possíveis quimioterapias, como R-CHOP, bendamustina com rituximab, e uma parte dos pacientes pode ou não fazer a manutenção. Isso é uma escolha do médico junto com o paciente e depende muito de qual quimioterapia o paciente fez. A gente tem melhorado bastante o linfoma de células do manto. Eu sempre brinco que o linfoma de células do manto já não é o monstro que a gente enxergava antigamente. Mas isso tudo passa por aquilo que eu já falei para vocês, é entender a biologia da doença, quais são os possíveis alvos para que a gente possa melhorar a terapia. Tem outras terapias chegando, a própria lenalidomida, que é uma medicação que a gente acabou roubando dos pacientes, dos médicos que tratam mieloma, tem uma eficácia muito boa para esses pacientes e, de novo, quanto mais arsenal terapêutico, melhor para todo mundo. Só acho importante a gente falar de duas apresentações clínicas diferentes do linfoma de células do manto. Uma delas é um tipo de linfoma de células do manto que não vai ter aumento de gânglio, geralmente vai ter só células no sangue, né? Leucocitose com aumento de linfócitos, e às vezes o baço aumentado, que é o que a gente chama de linfoma de células do manto leucêmico não nodal, né? Esse é um tipo de linfoma do manto que costuma ter um prognóstico muito bom, muitos dos pacientes nem precisam de tratamento. Então, se você apresentar só com linfocitose, com linfócitos aumentados e com baço, pode ser que você não precise de tratar imediatamente e pode ser que você possa passar um longo período sem precisar tratar. Tem pacientes há 6, 7 anos sem precisar tratar. Do outro lado do espectro, a gente tem uma forma mais agressiva do linfoma de células do manto, que é o chamado de linfoma de células do manto subtipo blastoide. Blastoide significa que essas células são maiores, são grandes, e aí elas parecem um blasto, daí chamado blastoide. Geralmente esses pacientes têm formas muito agressivas, doenças disseminadas, muitas cadeias de linfonodo, sítios fora do linfonodo. Esse é um paciente que ainda é um desafio de tratar, a gente precisa tratar de formas mais agressivas, e essa é uma das situações que a gente considera talvez o transplante alogênico, ou seja, de um doador, já em primeira linha, antes de um transplante autólogo. Essa é uma área que ainda a gente precisa melhorar. O linfoma de células do manto, ele pode se apresentar inicialmente como blastoide, mas ele pode transformar para essa forma blastoide durante o seu tratamento. Mas a gente tem uma série de novas terapias sendo testadas. E a gente não pode deixar de falar, obviamente, das células CAR. A gente tem um produto, né, uma CAR-T para linfoma de células do manto, que é o que a gente chama de Brexucel, com resultados muito bons, mesmo nessas populações de mais alto risco, como o linfoma do manto de células blastoides, né, de forma blastoide. Mais ou menos aí 60, em alguns dados até acima disso, de pacientes se vendo livre dessa doença com os CAR-Ts, né? Então, é uma doença que a gente ganhou muito nos últimos 4, 5 anos e continua ganhando muito. Então, a ideia é que cada vez mais a gente consiga resultados bons para os nossos pacientes.